Carta aos Coríntios com Emmanuel. Estudo das cartas de Paulo de Tarso, à comunidade cristã de Corinto, sob as luzes da doutrina espírita. Pessoas sensatas. A vida é oportunidade de construção. Edificamos em nós as virtudes imorredoras da alma. Retiramos aos poucos as imperfeições. Alicerçamos nossa conduta nos ensinamentos do Mestre e caminhamos na sua luz. Aderir ao cristianismo requer demonstração de coragem, de fé, de conduta. Não basta o título, é preciso que na vida demos o testemunho. Haverão muitos caminhos, mas apenas o do Cristo é reto e bom. Texto para análise. Eis porque, meus bem-amados, fugi da idolatria. Fala a vós como a pessoas sensatas, julgai vós mesmos o que digo. O cálice de bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Já que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos deste único pão. Considerai Israel segundo a carne. Aqueles que comem as vítimas sacrificadas não estão em comunhão com o altar? O que quero dizer com isto? Que a carne sacrificada aos ídolos seja alguma coisa? Ou que os ídolos mesmos sejam alguma coisa? Não. Mas aquilo que os gentios imolam, eles o imolam aos demônios e não a Deus. Ora, não quero que entreis em comunhão com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar o ciúme do Senhor? Seríamos mais fortes do que Ele? 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 14 a 22. Numa leitura apressada do texto, cairíamos no equívoco de pensar que ele não nos tem nada a dizer. Nós não sacrificamos mais animais, nosso vizinho também não. Nem tampouco conhecemos alguém que o faça. Também, como espíritas, não acreditamos em demônios. Mas o fato é que o texto é de Paulo, e isto nos faz ir além, a buscar o sentido, o significado e a profundidade não apenas do que está sendo dito, mas os conceitos e princípios que norteiam este pensamento que ele apresenta à comunidade de Corinto. A idolatria é um perigo para o caminho evolutivo do espírito, e este tema norteia o texto. Aprendemos ao longo do tempo que há um só Deus, causa primeira de todas as coisas. E o Espiritismo vem nos dar autonomia, nos dizer que cada um é senhor de sua estrada, de sua trajetória evolutiva. Porém, a idolatria nos faz olhar para uma pessoa, um objeto, ou até mesmo um lugar, acreditando que algo externo fará o que apenas o nosso mundo íntimo é capaz de conquistar. Não se trata apenas de adorar, mas de depender emocionalmente desta entidade para suprir as necessidades que possuímos. Paulo sabia deste perigo. Vimos isso no estudo anterior. Emmanuel comenta sobre a idolatria e nos adverte que ainda hoje tropeçamos ao endeusar médiuns e palestrantes, esquecendo-nos que são apenas irmãos do caminho, sujeitos aos mesmos percalços que nós outros. Mas o que Paulo fala agora não se refere apenas à idolatria, mas a conviver com quem a pratica, e precisamos refletir nestas questões. Vejamos um trecho do texto bíblico. Eis porque, meus bem-amados, fugi da idolatria. Fala a vós como a pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o
que o digo. O cálice de bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Já que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos desse único pão. Primeiramente, ele questiona a identidade do cristão, sobre a sua conduta de vida, o pão e o sangue representando a vida como um todo e a forma como nos portamos diante dela sendo seguidores de Jesus. Beale comenta, ao se aproximar do final de suas considerações sobre a comida sacrificada aos ídolos, Paulo faz uma exortação resumida, semelhante ao conselho de fugir da imoralidade, quando também estava para concluir esse assunto, no capítulo 6. A refeição é usada como exemplo para nos trazer um conceito maior. Se nós nos alimentamos do pão e do sangue do Cristo, como poderemos nos alimentar também da carne sacrificada a outros deuses? Troquemos a ideia da refeição por outros conceitos como a caridade. Se nós praticamos a caridade desinteressada, como Cristo nos ensinou, não podemos também agir apenas por interesse próprio, como o mundo ensina e pratica. Outro exemplo, se nós nos alimentamos das promessas de Jesus de que são bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados, não podemos buscar em nossa vida a vingança em relação a quem nos ofendeu ou prejudicou. Isto que representa sentar na mesa e comungar com o idólatra. O conceito que Paulo nos oferece vai muito além da carne material, mas fala do alimento espiritual e da postura de vida que possamos adotar diante dos ensinos do Cristo. Emmanuel nos auxilia a refletir sobre essa questão ao comentar o versículo do livro Atos dos Apóstolos com a mesma mensagem que Paulo dirige aos Coríntios. Ídolos, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Atos, capítulo 15, versículo 29. Os ambientes religiosos não perceberam ainda toda a extensão do conceito de idolatria. Quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra. Essa é, porém, a face mais singela do problema. Necessitam os homens exterminar antes de tudo outros ídolos mais perigosos que lhes perturbam a visão e o sentimento. Demora-se a alma muitas vezes em adoração mentirosa. Refere-se o versículo às coisas sacrificadas aos ídolos, e o homem está rodeado de coisas da vida. Movimentando-as, a criatura enriquece o patrimônio evolutivo. É necessário, no entanto, diferenciar as que se encontram consagradas a Deus das sacrificadas aos ídolos. A ambição de alcançar os valores espirituais de acordo com Jesus chama-se virtude. O propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Os primeiros lugares que o Mestre nos recomendou, evitemos, representam ídolos igualmente. Não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre é escapar de grosseira posição adorativa. Quando te encontres, pois, preocupado com os insucessos e desgostos no círculo individual, não ouvides que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos. Lição do livro Caminho, Verdade e Vida. Transitamos entre a virtude e a insensatez, e só com o Cristo aprenderemos a diferenciá-las. Vejamos mais um trecho do texto bíblico em análise. Considerai Israel segundo a carne. Aqueles que comem as vítimas sacrificadas não estão em comunhão com o altar. O que quero dizer com isto?
que a carne sacrificada aos ídolos seja alguma coisa? Ou que os ídolos mesmos sejam alguma coisa? Não. Mas aquilo que os gentios imolam, eles o imolam aos demônios, e não a Deus. Ora, não quero que entreis em comunhão com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar o ciúme do Senhor? Seríamos mais fortes do que Ele? Primeiramente, precisamos avançar para entender quem são os ditos demônios. Os demônios segundo o Espiritismo. Segundo o Espiritismo, nem os anjos, nem os demônios são seres à parte. A criação dos seres inteligentes é una. Unidos a corpos materiais, eles constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas. Separados do corpo, constituem o mundo espiritual ou dos espíritos que povoam os espaços. Deus os criou perfectíveis, deu-lhes por objetivo a perfeição e a felicidade que dela é consequência, mas não lhes deu a perfeição. Quis que a devessem ao seu trabalho pessoal, a fim de que lhe tivessem o mérito. Desde o instante de sua formação, progridem, seja no estado de encarnação, seja no estado espiritual. Chegados ao apogeu, são puros espíritos, ou anjos, segundo a denominação vulgar, de sorte que desde o embrião do ser inteligente até o anjo, há uma cadeia ininterrupta, da qual cada elo marca um grau no progresso. Disso resulta que existem espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, segundo estejam no alto, embaixo ou no meio da escala. Há espíritos, por consequência, em todos os graus de saber e de ignorância, de bondade e de maldade. Nas classes inferiores, aos que estão ainda profundamente inclinados ao mal e que nele se comprazem. Querendo-se, pode-se chamá-los de demônios, porque são capazes de todas as ações feias atribuídas a estes últimos. Se o Espiritismo não lhes dá esse nome, é porque se liga à ideia de seres distintos da humanidade, de uma natureza essencialmente perversa, votados ao mal pela eternidade e incapazes de progredirem ao bem. Do livro O Céu e o Inferno. Também Bialy comenta: os demônios, Shedim, não eram deidades, e sim espíritos menos poderosos, os quais, de acordo com os textos mesopotâmicos, eram protetores espirituais de pessoas ou lugares. Assim, os israelitas prestavam a seres espiritualmente inferiores a adoração que era devida só a Deus. Estaria então Paulo nos dizendo que não devemos nos aproximar destes irmãos que ainda se inclinam ao mal e nele se comprazem? Não se trata apenas de se aproximar, mas de conviver, de partilhar momentos íntimos como a refeição, que era o momento mais sagrado para o povo judeu. Há um ditado popular para isso: diga-me com quem andas e te direi quem tu és. Nos aproximamos das pessoas por afinidade. Nosso vínculo de amizades, de afetos da alma, das pessoas mais próximas em geral, partilham de ideais e princípios semelhantes aos nossos, e isto é bom e saudável. Conviver socialmente ou prestar auxílio é diferente do relacionamento que Paulo está demonstrando, que é íntimo. É de quem se senta à mesa e realiza refeições junto. É de quem partilha ideias, princípios, de quem compartilha estilo de vida. Como cristãos, não podemos compactuar com o mal que ainda aflige a nossa sociedade. Precisamos ter uma posição firme para mantermos uma conduta reta, honesta e que vise o bem maior. Sentar-se à mesa com alguém representa, sim, não o ato em si, mas a partilha de atitudes, muitas vezes
contrárias ao que Jesus nos ensinou em sua vida entre nós. Emmanuel comenta sobre esta questão. Livro Justiça Divina, lição Problema Conosco. Não os criaria Deus à parte. Os gênios perversos das interpretações religiosas somos nós mesmos, quando adotamos conscientemente a crueldade por trilha de ação. Observa as lágrimas dos órfãos e das viúvas ao desamparo, a quem as faça correr. Repara os apetrechos de guerra estruturados para assaltar populações indefesas, a quem os organize. Anota as rebeliões que se transfiguram em crimes, a quem as prepare. Pensa nos delitos que levantam as penitenciárias de sofrimento, a quem os promova. Medita nas indústrias do aborto, a quem as garanta. Pondera quanto aos movimentos endinheirados do lenocínio, a quem os resguarde. Reflete nos mercados de entorpecentes, a quem os explore. Enunciando, porém, semelhantes verdades, não acusamos senão a nós mesmos. A condição moral da terra é o nosso reflexo coletivo. Todos temos acertos e desacertos, todos possuímos sombra e luz. Consciências encarnadas em desvario fazem os desvarios da esfera humana. Consciências desencarnadas em desequilíbrio geram os desequilíbrios da esfera espiritual. É por isso que o Evangelho assevera: ninguém entrará no reino de Deus sem nascer de novo. E o Espiritismo acentua: nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir continuamente. Tal é a lei. Em suma, isso quer dizer que ninguém conseguirá desertar da luta evolutiva. Continuemos, pois, vigilantes no serviço do próprio burilamento, na certeza de que o amor puro liquidará os infernos quando nós, que temos sido inteligências transviadas nos domínios da ignorância, estivermos sublimados pela força da educação. A todos devemos ofertar o que há de melhor em nossos corações. Porém, isso não significa compactuar com erros e nos tornarmos omissos diante de equívocos e condutas duvidosas. A caridade nos convida a auxiliar a todos, mas como discípulos do Mestre, é preciso recordar do célebre conselho: sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16. A prudência. Artigo publicado no jornal Unificação, ano 10, setembro de 1962, número 114. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Não foram poucas as passagens evangélicas nas quais Jesus definiu a necessidade de termos prudência no trato das coisas do alto. Na parábola das 10 virgens, o Mestre deixou transparecer de modo preciso a necessidade de se ter prudência na solução dos problemas que surgem no decurso da nossa vida terrena, tudo fazendo para acumularmos os dons imperecíveis do Espírito, objetivando sairmos vitoriosos das encarnações que nos são propiciadas pela justiça divina. As virgens prudentes levaram o combustível suficiente para a jornada, conseguindo desta forma atingir o objetivo primacial da mesma, serem recebidas pelo esposo. Nos sublimes ensinamentos contidos nas entrelinhas desta parábola, o Cristo procurou demonstrar a necessidade de sermos prudentes e no desenrolar da nossa vida terrena conseguirmos amelhorar
as aquisições santificantes imprescindíveis para a conquista da sublimação de nossas almas. No outro trecho do Evangelho, também o Nazareno assevera que o homem prudente constrói sua casa sobre a rocha, e a impetuosidade da borrasca nada pode contra ela, que a tudo resiste. Aqui também o Mestre prescreve a necessidade da prudência no processo de consolidação da vida humana. O objetivo primacial de Jesus, ao ensinar essa parábola, foi a de fazer evidenciar a importância de constituirmos como base de nossa vida um sistema sólido composto de amor, tolerância, moralidade e conformação com os desígnios de Deus. Se tivermos a sensatez de edificar nossa vida sobre a rocha da fé, da paciência, da integridade moral e do amor ao próximo, não deveremos temer as tempestades da adversidade e das tribulações inerentes à vida humana. Nas palavras que ensinam esta crônica, o Messias prescreve a necessidade de sermos mansos como os pombos, porém prudentes como as serpentes. É óbvio que devemos ser tolerantes, mansos, resignados. Entretanto, é imperioso que sejamos prudentes como as serpentes. Não devemos, sob a alegação de humildade e desprendimento, abdicar da nobreza de nossas almas, resvalando para o desequilíbrio e para a anulação dos princípios que norteiam uma vida íntegra perante Deus. Os filhos do mundo são mais hábeis na sua geração do que os filhos da luz. No versículo 8 do capítulo 6 do Evangelho de Lucas, o Mestre nos fala da necessidade de tirarmos o maior proveito possível do nosso aprendizado no mundo. Os filhos do mundo, que tratam exclusivamente das coisas da terra, muitas vezes sabem ser prudentes, fazendo com que seus recursos materiais advenham benefícios de ordem espiritual. Os filhos da luz, aqueles que na terra cuidam das coisas do espírito, nem sempre sabem tirar o devido proveito dos dons preciosos que Deus, em sua infinita misericórdia, coloca ao alcance de suas mãos. A prudência é, pois, um atributo relevante em nossa vida. Devemos usá-la do modo mais eficiente possível, pois sem ela, dificilmente poderemos vencer os problemas agudos que se nos deparam no desenvolvimento de nosso aprendizado terreno. Se formos prudentes, não alimentaremos o ódio, inveja ou ciúme contra os nossos irmãos. Não chafurdaremos nossas almas no lodaçal dos vícios, da intemperança e do descalabro moral. Agindo de modo prudente, nós não nos perderemos no labirinto da avareza, do orgulho e da soberba. A prudência nos indica que devemos ver nos evangelhos um manancial de luz e verdade que contribuirá de modo decisivo para a elevação de nossas almas para Deus. Paulo buscava ser coerente, adequando a sua vida ao seu falar. Este modo de vida levou a que milhares de pessoas aderissem ao cristianismo. O alerta da lição é justamente sobre a nossa conduta. Não basta dizer-se cristão, é preciso viver como tal. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.